E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre funções. Eu vou te apresentar a definição de função, nós vamos ver algumas notações que são usadas para escrever funções matematicamente. A gente vai também ver alguns exemplos de funções por meio de diagrama e também nós vamos ver uma resolução de um exercício onde você precisa verificar, dada ali uma relação, alguns conjuntos, e você precisa dizer se aquela relação é uma função ou não, ok? É um exercício que eu postei nas redes sociais da Matemática Como Ela É, como desafio para quem me segue lá. Houveram várias respostas, né? A maioria das respostas corretas, o que é muito bom, mas também teve algumas respostas erradas lá, então vamos ver aqui detalhes sobre a definição de função e vamos resolver esse exercício, tá? Então, já curte esse vídeo, já deixa ele salvo aí para você compartilhar com seus amigos que estão estudando matemática, porque ele tem, né, um conteúdo muito importante que é o conteúdo de funções. Se você me perguntar o quanto o conteúdo de funções é importante para matemática, eu não vou conseguir encontrar uma palavra para que descreva realmente a importância desse conteúdo, porque ele é muito importante, ele é essencial. O termo funções, né, o objeto, função, na matemática está presente assim, em todas as áreas, pode ser aplicada, pode ser teórica, das mais variadas formas possíveis, tá? Então fica aí, porque esse vídeo vai estar muito legal, com informações muito importantes para você, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui já lendo a definição do que é uma função. Vamos lá. Uma função do conjunto A no conjunto B é uma regra que associa a cada elemento de A um único elemento de B. Essa é a definição de função. E você pode perceber que na definição de função tem a palavra conjunto, tem o objeto matemático conjunto, né? A gente não consegue definir funções ou falar de funções sem falar de conjuntos. Uma função, ela sempre é algo que relaciona dois conjuntos, né? Como a gente pode ler pela definição, é uma regra que associa a cada elemento de um conjunto A um único elemento de um conjunto B, ok? Esses conjuntos aqui, A e B, eles podem ser assim, conjuntos formados por os mais diferentes objetos possíveis, tá? A gente, às vezes, na matemática é acostumado a trabalhar com funções que estão entre conjuntos numéricos, né? Mas assim, você pode ter esse conjunto A aqui, pode ser um conjunto de vetores, pode ser um conjunto de letras, um conjunto de matrizes, um conjunto formado por outros conjuntos, pode ser um conjunto de outras funções, e assim por diante, tá? Isso aqui é a definição que é a mais geral possível, tá? Não somente o conjunto A, mas o conjunto B também pode ser um conjunto formado aí por qualquer tipo de objeto, tá? E a função em si não é nenhum conjunto nem outro, né? Ela é uma regra que associa cada elemento do conjunto A em com um único elemento do conjunto B. E essa palavra único é muito importante, vamos ver isso logo nos diagramas, tá? Mas antes de passar para os diagramas, vamos ver aqui símbolos, né? Como que a gente escreve uma função usando a linguagem matemática, os símbolos matemáticos, né? Uma função de A em B, ela sempre não, né? Mas na maioria das vezes ela é escrita assim, representada por uma letra minúscula, né? Que eu estou usando a letra F, 2 pontos, A, uma seta e o B. Isso aqui significa o quê? É uma função de A em B, é uma regra que vai pegar cada elemento de A e vai associar a um único elemento de B. Esse conjunto A, que é o conjunto de saída, né? Ele é chamado de domínio da função. O conjunto B, que é o conjunto de chegada, né, é chamado de contradomínio. E aqui temos o nome da função que eu comentei já que eu usei uma letra F aqui. Não é uma regra que seja uma letra minúscula, né? Geralmente a gente encontra em livros F, função G, função H, né? Mas pode ser letra maiúscula, você vai ver livros usando letras maiúsculas para denotar função. Você se você olhar em muitos livros de matemática, você vai achar até livros usando letras gregas, né, minúsculas e maiúsculas também. Então assim, não é uma regra específica, né, mas geralmente são letras minúsculas, né? E é isso daí, né? A domínio, B contra domínio, e aqui está o nome da função. E tem uma notação importante também, que é essa daqui, né? Ó, f de x, ou seja, a letra, né, que é o nome da função, e um x aqui entre parênteses. Esse x também eu escolhi x, uma letra, só para representar um elemento de A, né? Mas podia ser qualquer outra letra também. Então, o f de x, que se lê, né, f de x, o que significa isso daqui? Escrever isso daqui. O f de x é um y em B que está associado
a x, que pertence a A, né? Aqui eu acabei não escrevendo, mas pertence a A. Então essa notação aqui significa o quê? Eu estou pegando o x e levando no f de x, né? O f de x é o número em B que veio a partir do x que estava em A, certo? Então isso aqui é o que significa essa notação f de x, né? E muitas vezes nós escrevemos assim, né? Y igual a f de x. Significa que a função f fez o quê? Pegou o x que estava em A e levou até o y que está em B, ok? Então é isso, de definição e de notação, para introdução desse assunto, é o que nós temos aqui. Agora eu vou apagar o quadro, fica aí, vou desenhar aqui alguns diagramas para a gente poder visualizar e compreender essa definição aqui um pouquinho melhor. Se restou alguma dúvida, com certeza depois dos diagramas não teremos mais dúvidas, né? Vamos lá. Retornando aqui, eu coloquei aqui 4 diagramas, né, com 4 funções, cada um deles com 2 conjuntos, né, cada um com uma função, né, e uma regra que associa elementos que estão em A com elementos que estão em B, né. E vamos olhar aqui esses diagramas e ver quais deles são funções e quais não são. E vamos ver os detalhes, né, aqueles que são funções, por que são funções, né? E aqueles que não são, por que não são? Pensando sempre na definição de função, certo? Vamos lá então. O primeiro aqui, ó. Essa relação aqui entre esses dois conjuntos, né, que leva cada elemento de A aqui no elemento de B, é uma função? Vamos ver, quais são os critérios que você precisa testar? A definição de função diz assim, né? Uma função de um conjunto A e um conjunto B é uma regra que associa a cada elemento de A, ou seja, não pode sobrar ninguém em A. Todo elemento que está no domínio da função precisa estar associado com um elemento de B. Então, todo mundo de A, né, tem que estar associado com alguém em B. Beleza, esse é o primeiro ponto. O segundo cada elemento de A tem que estar associado a um único elemento de B. Então, você vai ver essas duas características. Você vai olhar, né, ali a função e vai pensar da seguinte forma. Tem alguém sobrando em A que não está sendo levado em alguém que está em B? Se tiver sobrando alguém em A, então já não é função. Bom, todo mundo de A está sendo levado para alguém de B? Tá, então aí vamos ver a segunda parte, que cada elemento de A tem que chegar em um único em B. Aí se isso acontece, é uma função. Beleza, vamos ver isso aqui então, para cada diagrama desse que eu coloquei aqui. Olha só. Esse primeiro aqui é a função f, né, de A em B. Olha só, todo mundo aqui de A está sendo levado em alguém de B. Então, primeiro critério, ok. Vamos ver agora. O x está indo somente em 1? Sim, o x está indo somente em B. O y está indo somente em 1? Sim, ele está indo somente em A. O z também está indo somente no C. Então, isso aqui é uma função. Até coloquei as opçõezinhas aqui. Ó. É uma função ou não é função? É uma função, certo? E aqui a gente até poderia escrever o seguinte, ó, f de x é igual a b, porque o x está sendo levado em b, o f de y é igual a a, porque está sendo levado em a, e o f de z é igual a c, porque o z está sendo levado no c, ok? Beleza, vamos aqui para o segundo, ó. Nesse caso, de novo, ó, o mesmo critério, aqui temos a função g, o conjunto A e o conjunto B. Observe que o A e o B aqui eu não coloquei os mesmos, né, nos exemplos, tá? Mas é só para dizer, ó, é um conjunto que temos aqui no domínio e outro no contradomínio, né? Eu chamei de A e B aqui, usei a mesma nomenclatura aqui, tá? Ok, todo mundo de A está relacionado a alguém de B? Sim, beleza, primeiro passo, ok. O segundo, os elementos de A, cada um deles está associado a um único elemento em B? Vamos ver. X está sendo levado somente no 1, não está sendo levado em mais ninguém, beleza. O Y está sendo levado somente no 2, ok. O Z está sendo levado somente no 2 também. Então, isso aqui é um exemplo de função. Aí você pode perguntar, sobrou alguém aqui no B. Não tem problema, não pode sobrar no domínio, tá? Em A. No contradomínio não tem problema se ele não estiver aqui, não vier, né, de ninguém que está aqui no A, certo? Não tem problema, ok? E aqui também, né, outra dúvida que pode aparecer, o Y e o Z, ambos vão no 2, não tem problema. O Y vai somente no 2, o Z vai somente no 2, então isso satisfaz a definição de função. Cada elemento aqui está sendo levado em um único aqui.
Não importa se eu poderia ter os 3 aqui levados em um só, em um número só aqui em B, que não teria problema. O que eu não posso ter é aqui de y, né, partir duas setinhas, o y sendo levado em 2 ou mais. Isso não pode acontecer, tá? Beleza, então aqui temos uma função. Vamos lá para o item C. Vamos olhar aqui primeiro para o A. Todos os elementos de A estão sendo levados em algum elemento em B? Não, né? Olha só, o 4 aqui não está sendo levado em ninguém. Então, essa regra que associa os elementos de A e B aqui, né, a função H, né, aqui a função G, não é uma função, certo? Porque não está associando cada elemento de A a alguém de B, a um único em B. Está faltando um 4. O 4 vai em quem? Não vai em ninguém. Então, não temos uma função aqui, certo? Vamos para o último item, então. Aqui uma função L, né? Olha só. Todo mundo de A está sendo levado lá para B, para alguém de B? Sim, beleza. Agora, esse alguém lá em B é único? Vamos ver. A vai só no 6. Ok. Agora, olha o problema aqui, ó. O B está indo para o 2 e o B está indo para o 4. Então, o B está sendo associado não a um único elemento em B, mas a 2, né? 2, né? O número 2, o B vai para o 2 e B vai para o 4 também. Então, isso aqui não é uma função, ok? Então, é assim que a gente verifica se uma relação entre dois conjuntos, né, é uma função. Verifica se todos do domínio estão sendo associados a elementos do contradomínio, que é o outro conjunto, né? E depois você vai fazer a seguinte pergunta: esse pessoal aqui que está no conjunto A no domínio, né? Cada um deles está sendo levado a um único lá no contradomínio? Se isso ocorre, é uma função. Se não ocorre, não é, ok? Beleza, então, por meio de diagrama, eu acho que fica fácil a gente entender a definição de função, né? Ok, vamos agora resolver o exercício que eu postei nas redes sociais da Matemática Como Ela É. Aqueles exemplos de funções que aparecem lá são exemplos assim, bem interessantes e também diferentes daquilo que é usual pra gente. Então eu vou responder item por item daquele, né? Porque o exercício era, dos itens abaixo, qual deles não é uma função? Então vamos olhar para os 4 para justificar aqueles que são e também aquele que não é. Beleza? Vamos lá. Retomando aqui, esse é o exercício que eu havia comentado com vocês, que eu postei nas redes sociais da Matemática Como Ela É, e vamos resolvê-lo aqui. Nós temos então aqui 4 itens e vamos verificar qual dos itens abaixo não é uma função. Então vamos justificar aqueles que são funções e aquele que não é função, tá? De acordo com a definição de função que nós vimos agora há pouco e entendemos bem ali por meio dos diagramas, né? Então vamos lá, olha só. F de R+, R+ são os reais positivos, incluindo zero. De R+ em R, F de R+ em R. E a função é essa, f de x igual a raiz de x, ou seja, pega cada x e leva no número que é a raiz de x. Isso aqui é uma função. Por quê? Todo número maior ou igual a zero possui uma raiz. É possível calcular a raiz de um número maior ou igual a zero, aqui no caso a raiz quadrada, né? E a raiz quadrada de um número é sempre positiva. Então a raiz de 4 é igual a 2, não é igual a mais ou menos 2. Eu não vou levar a raiz de 4, né, ou seja, o 4 no 2 e no menos 2, contradizendo a definição de função. Isso não acontece, né? Pela definição de raiz quadrada, raiz de um número é sempre positivo, certo? A raiz é sempre positiva. Então é uma função sim. Então temos aqui uma função, certo? E vamos calcular aqui f de alguns valores, né? Se eu fosse calcular, por exemplo, aqui o f de 2, daria raiz de 2. É um número irracional, né? Uma dízima não periódica. Então podemos achar assim mesmo, para simplificar a forma de escrever. A f de 2 é raiz de 2, ok? E podemos calcular aqui o f de 9, né? O f de 9 vai dar raiz de 9, eu estava colocando já a resposta aqui, que é 3, certo? Igual a 3. Então o f leva o 9 no 3, leva o 2 no raiz de 2, ok? Então temos aqui uma função. Vamos para o segundo item aqui, ó. É uma função g que vai de n, os naturais, até p de n. Quem que é esse p de n aqui? O p de n é o conjunto das partes de n. E agora, o que é isso, né? O conjunto das partes de n é o conjunto formado por todos os subconjuntos possíveis de n. Então eu pego todos os conjuntos formados por números naturais, todos os possíveis, eles vão ser subconjuntos de n, e coloco tudo dentro de um outro conjunto.
Eu formo um conjunto com subconjuntos de n, com todos eles. Isso é o que a gente chama de conjunto das partes. Então é uma função que sai de n, um conjunto numérico, e vai para um conjunto onde os elementos são conjuntos, certo? E essa função faz isso. Leva o g de x, a função g, né, leva o x no conjunto dos divisores de x. Então g de x é igual ao conjunto dos divisores de x. Isso é uma função? Isso é sim uma função. Por que que é uma função? Bom, qualquer natural que você pegue sempre tem um conjunto de divisores. Você pega ali o 0, você vai ter um conjunto de divisores de 0. Se você pegar o 2, tem um conjunto de divisores do 2, do 10, do 20, assim por diante. Todo natural vai ter um conjunto de divisores. Então, beleza. A primeira questão da definição de função está resolvida. E esse conjunto de divisores é único? Não tem como você encontrar dois conjuntos de divisores, pensando em todos eles, né? De um natural. Você pega, por exemplo, o 10. Você vai ter os números naturais que dividem o 10. Isso não fica mudando, né? Você vai ter sempre os mesmos divisores. Então, o conjunto dos divisores de um número natural é único. Então, nós temos aqui uma função, certo? E só para a gente ver, é uma função, né? Vou escrever aqui, ó, função. Só para a gente ver aqui alguns exemplos, né? O que seria o g de 2, por exemplo, né? Então, g de 2 é o conjunto formado pelos divisores de 2, dentro do conjunto dos naturais, né? Então, eu tenho aqui, ó, vai ser o 1 e o 2, né? São esses que dividem o 2. Se eu for calcular aqui g de 4, né? Como que vai ficar? O 1 divide o 4, o 2 divide o 4 e o 4 divide o 4. Então, g de 4 é o conjunto 1, 2, 4, certo? Beleza, é função também. E agora, o h de R em R, definido por h de x é igual a y, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Vamos ler isso aqui de novo para a gente entender certinho, né? Então, no item C, nós temos a seguinte relação aqui entre R e R para a gente ver se é uma função. Olha só. O h vai pegar o x em R e vai levar no y. De que forma? Vai levar no y que satisfaz essa equação dado x, né? Então, eu vou pegar para esse x. Qual é o y que satisfaz essa equação aqui, né? Bom, isso aqui não é uma função, já adiantando aqui, né? E nós temos alguns problemas aqui, né? O primeiro que a gente pode perceber é o seguinte, não pode ser uma função de R em R, né? Porque se eu fosse calcular, por exemplo, o h de 5. O h de 5. Para calcular o h de 5, eu teria que fazer o seguinte. Eu tenho x igual a 5, né? Então seria 5 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, certo? Então, o h de 5 seria o y que satisfaz essa equação aqui. Só que se você calcular esse quadrado, passar o quadrado para o outro lado, você vai ter isso aqui, né? Y ao quadrado vai ser igual a 1 menos o 25, que dá menos 24. Tem algum número real que ao quadrado vai ser menos 24? Não, né? Porque nenhum número ao quadrado é negativo. Então já não pode ser de R em R, porque o h de 5 simplesmente não existe. E 5 está em R, né? Então já não funciona. E mesmo que funcionasse, a gente já viu que não, né? Você tem um outro problema aqui. Se você considerar o x igual a raiz de 2 sobre 2, você vai encontrar dois valores possíveis para y. Então já fura também a outra parte da definição de função, né? Então já não dá mesmo, né? Então aqui nós temos o item que não é a função. Então a resposta correta, né, é essa daqui, é o item C. O item C não é função. Bom, se achamos aqui não é uma função, então a gente sabe que a D é uma função. Né? E é mesmo, né? Ó. Aqui nós temos novamente uma função H, né, eu coloquei o mesmo nome, que vai de n estrela, ou seja, n sem o zero em n. O que ela faz? Né? O H de x é a quantidade de primos, números primos, menores que x. Então essa é a função. Né? E a quantidade de algo sempre é um número natural, né? Quando a gente pensa em contar objetos, assim, né? Então também está certo isso aqui, né? E todo número maior ou igual a 1 sempre tem uma quantidade de primos menores que esse número, né? Então, todo mundo aqui de n estrela vai ser levado em alguém de n, ok. E vai ser levado também de forma única, né? Se eu pego lá um número 50, por exemplo, quantos números primos eu tenho menores que 50? Você vai ter sempre a mesma quantidade, não tem como você mudar isso, né? Então, o h de 50 vai ser a quantidade de números primos menores que 50.
um número único, ok? Então é uma função, certo? E para a gente ver aqui só alguns exemplos, né? Vamos calcular quanto seria o h de 1. Quantos números primos eu tenho menores que 1? Nenhum, né? Não tem nenhum primo menor que 1. Então, o h de 1 é 0. Se eu fosse calcular aqui o h de 2, quantos números primos eu tenho menor que 2? Nenhum também, né? Porque aqui eu estou trabalhando com estritamente menor, né? O primeiro primo, pensando nos naturais, é o 2. Menores que 2, tem algum primo? Né? Algum primo é menor que 2? Não, né? Então é 0 também. O 1 elevado no 0, somente no 0. O 2 elevado no 0, somente no 0. Tudo bem. E vamos fazer só mais um aqui, o h de 3. Quantos primos eu tenho menores que 3? Então eu vou olhar o 2 e o 1. Né? E pensando também, posso incluir aí o 0, né? Quais deles são primos? Só o 2, né? Só o 2 é primo. Então h de 3 é igual a 1. Então existe um número primo menor que 3, que é o número 2. Que aqui eu estou falando das quantidades, né? Ó. Então h de 3 é igual a 1. Então é isso. Esse é o exercício sobre função que eu coloquei como desafio nas redes sociais da Matemática Como Ela É. E eu pensei nessas funções aqui justamente para dar exemplos diferentes de função, daquilo um pouquinho fora daquilo que a gente está acostumado a ver, para a gente ver essa questão, né? Função é um assunto muito geral, assim, então a gente pode definir funções nos conjuntos mais diversos possíveis, né? E para saber se é uma função ou não, a gente tem que lembrar sempre da definição, que independente de qual regra que é, independente de quais conjuntos estão envolvidos, a definição é sempre a mesma, ok? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, tá? Compartilha, se inscreve no canal também, porque isso é bastante importante. Conforme vai crescendo aqui os inscritos, eu me sinto mais animado também, tenho mais condições para ficar fazendo aqui vídeos, porque é muito legal compartilhar a matemática com todos aqueles que querem aprender, beleza? E é isso aí, nos vemos então no próximo vídeo.